Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo domingo da Páscoa, o domingo da Divina Misericórdia, na qual o nosso Senhor Jesus Cristo, de seu coração transpassado pela lança, saem dois raios, um pálido e o outro vermelho. O pálido da água, o vermelho do sangue, na qual no momento em que o soldado transpassou o coração do Senhor, saiu sangue e água. E do sangue a Eucaristia, e do vinho e da água o batismo, que todos nós somos ungidos em Cristo, somos o povo sacerdotal. E o raio pálido, que é a água, que é o batismo, justifica a vida das almas. E o raio vermelho, que é o sangue, a Eucaristia, que justifica as almas. Oremos. Ó Deus de eterna misericórdia, que reacendeis a fé do vosso povo na renovação da festa pascal, aumentai a graça que nos destes, e fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos deu vida nova, e o sangue que nos remiu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus a porta do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente, reunidos em casa, e Tomé estava com eles.
Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estenda a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhes disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Que Maria Imaculada nos ampare, nos ilumine, nos guie, que estejamos revestidos da Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, neste segundo domingo do tempo da Páscoa, ou seja, o domingo da oitava da Páscoa, a grande solenidade da Páscoa do Senhor, o grande dia luminoso. E hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é a festa da Divina Misericórdia, na qual foi instituída no ano 2000 pelo Papa São João Paulo II, que no ano de 1932, o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado revelou à irmã Faustina Kowalska na Polônia a sua infinita misericórdia. E por isso, no Santo Evangelho deste domingo da oitava da Páscoa, segundo domingo da Páscoa, encontramos toda a essência, toda a pedagogia da Divina Misericórdia. Vejamos que o nosso Senhor Jesus Cristo chega onde estavam os seus discípulos e traz a sua paz. A paz esteja convosco. 2 vezes a paz esteja convosco. E enviou o vosso Espírito e instituiu a confissão, a purificação dos pecados. Enviou o vosso Espírito. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Encontramos aqui nesta perícope deste Santo Evangelho uma teologia trinitária, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. E vemos toda a essência da Divina Misericórdia, que o Senhor, em sua infinita misericórdia, por todos os seres humanos, por todo o cosmo e por todo o universo, abraça todo o cosmo em sua infinita misericórdia, que é um oceano de misericórdia para todos os seres humanos. Por isso, que o nosso coração seja segundo o coração de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi transpassado na cruz e jorrou sangue e água. E por isso, o Senhor ressuscitado, com seus raios saindo do coração,
raio pálido, a água, o raio vermelho, o sangue. E vemos a sua infinita misericórdia, todos os seres humanos sendo banhados pela sua infinita misericórdia. E assim, na literatura do Santo Evangelho segundo João, os discípulos estavam com muito medo, com as portas fechadas. E o nosso Senhor Jesus Cristo, em sua infinita misericórdia, chegou no meio deles e disse: a paz esteja convosco. E assim trouxe a sua paz e mostrou-lhes as mãos e o lado. Vemos o lado do seu coração que foi transpassado, e vemos a sua infinita misericórdia por todo o cosmo, por todo o universo, por todos os seres humanos. E assim os discípulos se alegraram por verem o Senhor. E tantas vezes nós estamos com medo, tantas vezes nós estamos com muito medo, mas o Senhor vem ao nosso encontro em sua infinita misericórdia, como ele veio ao encontro dos seus discípulos. E que todos se alegrem e vivamos a alegria para sempre. E novamente o Senhor veio e disse: a paz esteja convosco. Pela segunda vez trouxe a sua paz e enviou o vosso Espírito. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. E tudo foi renovado. Aqui encontramos a teologia trinitária do Pai, do Filho e do vosso Espírito. E temos o perdão dos pecados. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. Quem perdoa é perdoado, é purificado. Vemos toda a confissão aqui, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Mas quem não perdoa, fica retido. Vemos a instituição da remissão dos pecados. E Tomé, um dos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, não estava conosco naquele momento. E depois os outros discípulos contaram: vimos o Senhor. Mas Tomé não quis acreditar, só argumentou: se eu não vir, não colocar o dedo na marca dos pregos em suas mãos, eu não acreditarei. Só acreditava vendo. E na semana seguinte, 8 dias depois, encontravam os discípulos novamente no mesmo lugar. E Tomé, portanto, estava conosco. E o Senhor veio e trouxe: a paz esteja convosco. Pela terceira vez, a paz de Cristo no Santo Evangelho de hoje, para que essa paz reine em todos os rincões do mundo, em todos os meandros da sociedade, que a misericórdia do Senhor abraça infinitamente todo o cosmo, toda a sociedade, em todas as comunidades. E o Senhor trouxe a paz e pediu para Tomé colocar o dedo e acreditar. E não ser incrédulo para ser fiel. O Senhor ressuscitado em sua infinita misericórdia chama a atenção de Tomé. E Tomé só argumenta: meu Senhor e meu Deus. Aqui, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que bonito! Tomé acredita vendo. E ele proclama a humanidade e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. A humanidade porque viu, a divindade porque acreditou, porque teve fé, porque se converteu. E o Senhor só argumenta: acreditaste porque me viste?
mas quem acredita sem ver é bem-aventurado. É chamando a atenção de todos nós para que nós tenhamos fé, para que nós tenhamos força e coragem e sejamos fortes na fé. E então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo está realizando muitos milagres, muitos sinais, que conclui-se o Santo Evangelho de hoje, falando que o Senhor realizou muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, porque está realizando muitos sinais, muitos milagres. Tenhamos fé, força e coragem, vivamos de esperança em esperança, que a misericórdia do Senhor, que abraça todo o cosmo, todo o universo, a misericórdia do Senhor abraça todo o cosmo e está curando todos os enfermos. Todos os seres humanos estão sendo curados interiormente, estão sendo curados fisicamente. Que a misericórdia do Senhor, mortos estão ressuscitando, cegos estão enxergando, mudos estão falando. Que a misericórdia infinita do Senhor abraça todo o cosmo, todo o universo, todos os seres humanos em todos os meandros da sociedade. Acreditemos, tenhamos fé, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo ressuscitado e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque quem merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua Mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor.
O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejamos fortes na fé, creiamos, permaneçamos no ressuscitado e vejamos novas todas as coisas, e estejamos juntos em unidade, em fraternidade, formando novas amizades e vendo novas todas as coisas em Cristo Senhor. Feliz domingão, bom e delicioso almoço, e que tudo seja renovado.